Caneta? Não, tá lá embaixo. Valeu. Você tem que Volta a falar. Ela faz as filmagens das palestras, ela ajuda na questão de educativo para as escolas, para cá, ela faz a contação de história do Chico de Sereia, ela faz oficina para as crianças, ela conta a história do infantil para as crianças. Vem cá, Pedrão. Aqui, Estamos aqui abertos para esclarecer o que você precisar. Eu vou falar para você como suspeito. A favor ou contra? Não está batendo, você quer dizer mas hoje ela tem Dia 4 de janeiro, a CODESA, Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma palestra no ciclo de palestras aqui da ANB, Associação Náutica da Bahia. Agradecer a presença do nosso querido Leandro Mê, aqui pela primeira vez, que sejam de muitas, né, vindo aqui na nossa palestra. Querido Adriano Medeiros, obrigado, querido, por estar aqui. Vocês lá embaixo, vocês vão ver um quadro lindo de conchas da arte do mar, da nossa querida Ana Laura Lacerda. Obrigado, Ana. Muito bonito sua exposição. Honrado aqui com a presença do meu querido Aleixo Belov, a Olívia, Larissa Nabuco, obrigado. Moisés Cafezeiro, né, da Observatório da Baía dos Santos, meu querido Lourenço Miller, chefe aí do grupo Quirimurê, Adriana, sua esposa. Nosso vice-presidente Jatobá, o diretor Pimenta, Pedro também Costa, nosso diretor. E agradecer também a Tianete Roseto, nossa museóloga aqui do museu, Aleixo Belov. Eu queria, né, antes de chamar o nosso palestrante, o Jorge Humberto, que vocês já estão vendo ali o currículo, na realidade uma parte do currículo dele, se a gente fosse colocar o currículo inteiro, dava mais ou menos umas 10 páginas. Então a gente fez um resumo ali. Então eu queria convidar aqui meu amigo Santiago Campo para fazer a abertura e logo em seguida chamar o nosso palestrante. Santiago. Santiago é nosso presidente da Associação Náutica da Bahia. Boa noite a todos. Agradecer a presença e um pouco da história da Associação Náutica da Bahia, que foi idealizada há 20 anos atrás, mas infelizmente não teve quórum para algumas pessoas vão ver que eu já estou repetindo, mas foi 20 anos atrás e não teve quórum e a gente botou na gaveta. E agora, há 2 anos, por provocação do secretário Fábio Bota, que era o secretário de Turismo, eu comentei do efeito há 20 anos atrás, e disse, não, tente de novo aí, porque a prefeitura, o estado, se precisa de um braço como uma associação náutica, como é a Brasel, assim mesmo ele falou, como é a Brasel, como é a BAV, e a gente precisaria de uma instituição náutica. Dali, eu procurei tentar criar, eu disse, eu vou tentar de novo. E aí, o primeiro a aceitar foi Frois aqui, eu chamei ele para conversar, depois veio Jatobá, aí veio Pimenta, veio outros, né? E o caçula está aqui, Pedro, como nosso diretor. Então, estamos construindo ainda a instituição, montando a instituição enxuta, elas são 5 diretores e 3 conselheiros, e o estatuto permite a gente abrir braços. Então, hoje nós temos o diretor para o turismo, nós temos um diretor para a área industrial, nomeando agora uma diretora para a área de comunicação,
Estamos nomeando agora, na próxima diretoria, já vai ser nomeado um diretor para a área de capacitação profissional. Já estamos conversando, já tratando o tema. E aí, temos a minha Júlia de Marinas, que é a Leilane Loureiro, que fica à frente de Barreto. Barreto está aqui. Cadê Barreto? Está escondido. Por isso que eu não falei dele, então eu procurei. Fica escondido, que é a parte de Marinas, com o Fernando Neves, e as comissões, né? Então estamos com a comissão tributária, a comissão de eventos, e agora vamos estar criando a comissão de turismo também. Então a entidade está sendo construída. Nós temos já um delegado regional, o Porto Seguro Cabralha, estamos conversando com Ilhéus, Porto Seguro, Ilhéus, Valença, Juazeiro e Paulo Afonso, né? Então, para criar delegacias regionais representando a ANB. Por exemplo, de Porto Seguro agora nos representou na troca de comando da Capitania dos Portos de Porto Seguro. Ele já nos representou lá com o comandante Gagdo. Então, quero agradecer a vocês, é um ciclo de palestras. Tem outras novidades aí, a última já está divulgada na imprensa. Nós tivemos com o secretário de Segurança Pública do Estado, levamos uma pauta de 4 itens, ele abraçou as 4 pautas, os 4 itens da pauta. Uma delas já está, a gente deu a sugestão de criar o GT de Segurança do Mar. Já estamos sabendo que as cartas, indicamos quais são as instituições que sugerimos, quais são as instituições que poderiam estar nesse GT, e já estamos sabendo que os órgãos já estão recebendo essa correspondência para nomear, para depois ser implantado oficialmente o Grupo de Trabalho de Segurança do Mar. E fora a Companhia Marítima, que nós pedimos também que fosse uma companhia igual que tem hoje o Corpo de Bombeiro, independente, para fiscalizar as águas não só marítimas, mas internas também, como os rios e represas. Então está avançando também, uma ação nossa que há 2 anos vem trabalhando isso, e outras ações aí que ao longo do tempo nós vamos estar divulgando. Mas eu quero agradecer a vocês, agradecer ao nosso palestrante aqui, e que é um tema realmente, o título é Mitos e Verdades, muito mitos nessa história, mas aí que o mestre Jorge, que é expertise, né? Então estamos aqui para ouvir, e depois alguém quiser tirar alguma dúvida e perguntas. Obrigado aqui, a Eliana está aqui também, viu? Uma parceirona aqui de muitos anos, né, Eliana, da luta da desenvolvimento da náutica, né? Agradecer a Pelov e a equipe toda, né, Larissa e toda a equipe aqui, por estar, Ana Cláudia e todos vocês que estão aqui nos apoiando e abrindo espaço para a gente fazer esse ciclo de palestra, que já tem um bocado de pedido para o segundo semestre, viu? Já tem pautas aí para o segundo semestre que vamos aí estudar como é que vamos viabilizar isso, mas é como diz o outro, né? Toda terça-feira do museu, né? Novidades e informações. Valeu, Santiago. Temos que registrar também a turma do SS Buracão, né? O nome de vocês é? Miguel, Thelma e Dan. Pronto. E o Wilson, né? A Adriana Medeiros, já falei aqui, mas essa já é sócia da gente. Mais cerimônia aqui. Isso. Cláudia, que é a nossa assessora de imprensa, do museu, muito obrigado, viu? Já também para mim, né? Bom, gente, então vamos chamar aqui o nosso palestrante, o Dr. Jorge Humberto, com certeza com um tema muito polêmico, muito atual, e tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de tirar muitas dúvidas. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Queria primeiro agradecer imensamente aí o convite e dizer que tanto a pauta me interessa muito. Eu que sou soteropolitano, nascido e criado navegando com meu pai, com meu avô. Estava ali rememorando também de Saveiro, na Gameleira, na ilha de Itaparica, com meu padrinho. Sócio desde que nasci do Iate Clube da Bahia, portanto também ali com raízes de aprender a velejar, amigos, campeões de vela, e também porque a gente sabe o quão caro é a manutenção do meio ambiente costeiro em equilíbrio, e tão importante principalmente para a Bahia, né? Que a Bahia ela surge, a Bahia ela por situação geográfica, composição do seu ecossistema, e por história e origem, gênese, ela é náutica
desde as grandes navegações, como os portugueses aportaram, mas também na sequência de todo o seu desenvolvimento, né? Basta olhar o mapa da Bahia, os índices de ocupação, a gente vai ver que a região litorânea é de maior densidade demográfica, econômica, enfim, de todos os aspectos. E aí, eu também queria dizer que me emociona muito estar aqui, porque eu sempre fui um fã da história e das realizações do nosso Aleixo Belov, um baiano radicado aqui que traz tanto orgulho e que talvez não tenha a repercussão merecida, o reconhecimento merecido que em outros lugares do Brasil e certamente do planeta teria, dadas suas conquistas e realizações em favor de toda a nossa sociedade e da náutica baiana, brasileira e mundial. Então eu queria dizer que, Aleixo, eu fico muito feliz e emocionado de poder ter essa oportunidade de participar dessa palestra aqui, nessa sua casa, e o orgulho é todo mundo baiano. Pois bem, eu vou tentar ser o menos juridiquês possível, né? Tentar, apesar de ser um tema muito técnico jurídico, envolve inclusive não só matéria jurídica, mas matérias multidisciplinares, multidisciplinar o tema. Eu vou tentar ser o mais didático possível, o mais coloquial possível, e eu não quero apresentar respostas prontas e acabadas, mas provocações, principalmente no final. Eu tenho as minhas conclusões, vou colocar aqui, mas não são definitivas, do que eu pude estudar e verificar do caso. E eu quero dizer para vocês que realmente tem muita verdade, mas tem muito mito, mais mito do que verdade, no tratamento, não do tema das praias, mas dessa PEC em específico, que é a PEC 03 de 2022, que despertou aí a partir de um surfista que falou que não ia poder mais surfar, que é um mito, já de logo digo isso. Depois de Luana Piovani, que é uma atriz famosa, e de um jogador famoso, Neymar, que polarizaram aí essa discussão, e aí ficou muito nos mitos do que na verdade. E a gente sabe que a verdade científica, que é a que eu vou tentar trazer aqui, não é absoluta, ela é falseável, ela é justamente científica porque permite que você conteste. Outras verdades que se dizem absolutas, na verdade, não são verdades, são dogmas. Eu acredito que a PEC vai privatizar a praia, não quero mais nem ouvir sobre isso. Vai privatizar e ponto final. Ou a PEC não faz nenhum mal à praia e não quero mais também discutir. Eu não vou trazer aqui nenhum dogma, nenhuma resposta pronta e acabada, definitiva, mas uma análise técnica, jurídica, sobre esse tema tão polêmico. Para baixo, isso. E aí, eu queria trazer, acabou não refletindo igual como estava no meu computador, mas são premissas que eu queria já trazer logo no começo. E a primeira premissa é: a praia é bem da União e indisponível. Artigo 21 da Constituição. E isso é uma cláusula pétrea. O que é que significa isso? Ela não pode ser modificada. Nenhuma emenda constitucional pode tirar a praia dessa natureza jurídica, como a gente chama, dessa característica jurídica que é ser da União sempre e indisponível. Ou seja, nenhuma PEC pode privatizar a praia. A primeira premissa, porque é impossível. Salvo se houver uma revolução, sair essa Constituição e entrar outra. Na vigência dessa é impossível, porque ela é cláusula pétrea. Mas, Jorge, a gente sempre ouviu falar que a cláusula pétrea são do artigo 5º da Constituição, os direitos fundamentais, 1º a 5º, Pacto Federativo, a democracia. No 21 já houve emendas ao artigo 21 que mudou. Mas aí tem um porém. Como a praia faz parte de ecossistema, a gente tem o artigo 225 da Constituição, que diz que os bens ambientais são indisponíveis, de uso comum do povo, e que, fazendo isso, conjugado com 221, a gente faz a chamada interpretação sistemática da Constituição e a conclusão lógico-jurídico, que hoje é aceita, inclusive, pelos principais pesquisadores do direito e pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a última palavra em matéria, a gente concorde ou não com ela, mas é que a Constituição diz que tem que falar por último, quando houver dúvida, já disse que o 225 é cláusula pétrea, e isso arrasta a natureza jurídica de bem ambiental da União como cláusula pétrea e, portanto, nem mesmo a PEC é capaz de privatizar praia. Então é o primeiro mito. A primeira premissa é que a gente tem que entender essa questão. Praia não pode ser privatizada. O que é que pode fazer na praia? Uso comum do povo, e você pode ocupar? Pode.
botar algo que seja removível, a não ser que seja algo de interesse público, um pier, uma marina, enfim. E aí tem algumas exceções, como toda regra em qualquer relação humana universal. Mas é exceção a ocupação da praia e privatização é vedada. Até mesmo quem tem uma marina, um pier, sabe que aquilo ali pode ser desfeito e o poder público pode tomar para si de volta mediante a indenização prévia justa em dinheiro. Pois bem, a segunda premissa é que praia e terrenos de marinha são coisas diferentes. E a PEC 03 de 2022 não fala de praia. Não tem uma menção à praia. Não existe a palavra praia na PEC. Existe a palavra terreno de marinha e acrescido de marinhas. Pra vocês terem uma noção, em regra geral, claro que isso vai mudar de cidade para cidade, mas uma cidade como Salvador, Florianópolis, Rio de Janeiro, imagine Copacabana, imagine a Barra, isso aqui é terreno de marinha, isso aqui geralmente é acrescido, ou seja, o que veio depois pela vazão do mar, por mudança de temperatura, e a praia geralmente tem essa característica marcante e ela tem a sua definição pelas normas da ABNT, por normas técnicas científicas, e toda vez que há uma dúvida, uma perícia vai ao local, coleta aquela área, vê a interferência dela com o ecossistema marítimo, com o manguezal, e identifica que é praia, aquilo ali é indisponível, é bem da União e não pode ser disponibilizado e vendido. Se não, ele vai ser acrescido de marinha ou terreno de marinha, e cuja origem nunca foi para proteger a praia, nem para proteger o meio ambiente, e nem para nenhuma outra finalidade de interesse público que não fosse, em 1800, a defesa do território brasileiro dos invasores pelo mar. Então era uma medida que se fazia de proteção de ataque e construção de fortes. Os terrenos de marinha estão situados em uma faixa de 33 metros em direção à terra, da posição do pré-mar médio ou média das marés máximas de 1831. E aí é uma terceira premissa importante. Primeiro, praia é bem disponível da União, cláusula pétrea, não pode ser privatizada nem por PEC. 2. Praia não é terreno de marinha. E 3. Terreno de marinha, você se chega à determinação dele a partir de uma medição realizada em 1831. Então, uma premissa é, será que isso é satisfatório e condizente com a realidade atual em 2024? Será que a tecnologia via satélite de hoje não é mais eficiente e mais pertinente do que aquele corte feito à mão a partir de 1831? Será que a maré de hoje é igual à maré de 1831? Será que ainda existe linha de pré-mar como existia em 1831? Outra pergunta, será que tem essa função ainda de defesa? Qual função teria pré-mar? Esses terrenos de marinha, acrescidos de marinha? Será que eles realmente protegem a coletividade, os mais desfavorecidos? Será que é algo que beneficia os mais ricos? Enfim, isso tudo precisa ser discutido, mas com base em premissas que aqui a gente estabelece. Então, os terrenos acrescidos de marinha, eles são os que tiverem formado natural artificialmente aterro. Toda a faixa litorânea do mundo tem aterro. Seja porque as marés invadem ou recuam e é preciso fazer obra de infraestrutura para melhor qualidade de vida, inclusive. Geralmente obras de uso comum, rodovias, vias, faixas de pedestre, enfim. E essas faixas são todas da União que cobram uma taxa. E são terrenos de marinhas os que são também em rios que têm influência de maré. Isso tem muito lá na região de Porto Seguro, Trancoso, ali Jaguaribe, que a gente estava falando, que tem influência de maré, e vira terreno de marinha. Então, uma premissa importante. A área faixa de marinha não é para proteger praia, não é para proteger mangue, não é para proteger meio ambiente. É para fins de a origem dela, e está assim até hoje, não houve mudança legislativa, até porque ela tecnicamente não teria essa função. O que é que isso aqui impede, protege praia, uma área aqui, tão distante da praia e do mar? Para a proteção desse tipo de bem ambiental, existe a área de preservação permanente, a APP, existe a unidade de conservação, existe o zoneamento ambiental, o plano de gerenciamento costeiro, são outras normas que tratam da preservação e do equilíbrio ambiental. Ora, se há desequilíbrio, se há invasão de praia, se há, e há mesmo, uso desordenado, dano ambiental, construção em cima de praia, isso tudo não vai melhorar nem piorar com a PEC 03. É indiferente, porque ela não trata disso. Aí é mudança mais de comportamento das pessoas e do poder público, com mais recursos
designados para isso, para fiscalizar e punir aqueles que agem fora do termo da lei. Para que serve o terreno de Marinha? Para terreno de Marinha, hoje a função dele a gente vai ver já. Mas a origem, e mudou a característica pelo tempo, mas hoje a função dele seria para defesa. O oposto ele ficou desconfigurado, não? Mas enfim, eu vou tentar aqui o segundo momento aqui na minha fala, estabelecido essas premissas, é ir para a PEC. E indo na PEC, ela tem 4 artigos só, é bem simples, eu recomendo a todos que leiam. Bota no Google, PEC 03. Ela não fala de praia. O que é que ela diz? Qual é o objeto principal? Artigo 1º. As áreas definidas como terreno de marinha e bens acrescidos passam a ter sua propriedade assim estabelecida. Falou de praia? Então quem fala que a PEC privatiza a praia está mentindo, cometendo fake news. Basta uma simples leitura, não precisa nem ser do direito para ver. As áreas definidas como terreno de marinha e seus acrescidos passam a ser sua propriedade assim estabelecida. Ponto. Não tem praia. Não incide sobre praia. Como a gente diz no direito, a hipótese de incidência dessa norma, dessa futura norma, se ela vier ao mundo jurídico, é sobre terreno de marinha e acrescido de marinha, não é sobre praia. Praia está previsto na lei, no artigo 21, que vai ficar lá igualzinho. Essa norma ela vai mudar o artigo 200 e lá da Constituição, sem nenhuma referência à praia. Segundo ponto, ela vai entregar de graça para os grandes empresários, resorts e milionários a área que é nossa, do povo brasileiro. Falso. A transferência das áreas que trata esse artigo será realizada de forma gratuita no caso de áreas ocupadas por habitação de interesse social. Vocês já viram algum resort ser de interesse social? Não, é de interesse econômico e turístico e não tem que ter vergonha disso. Mas o que a PEC vai dar gratuidade é para as ocupadas por habitação de interesse social. Quais são os alagados? Eu fui superintendente da SPU, a pessoa tinha medo de assinalar, assinei 600 remissões em favor de quem mora nos alagados. As pessoas têm medo de assinar, por quê? Porque o Ministério Público vai dar depois. Por que você está exonerando essas pessoas? 300 mil reais a menos de arrecadação por mês. Mas está previsto na lei que ele não paga, porque ele tem imunidade fiscal por ser área de interesse social. Isso já existe em lei. Vai virar na Constituição, fica mais forte. Uma norma de proteção ao social. Poxa, eu pensei que eu estava defendendo os pobres e contra o capital. Não, falso. Você está sendo contra os pobres e favorecendo o capital. Porque o capital ele vai pagar de forma onerosa. E aí eu tenho um fato a dizer. A emenda constitucional diz que na mudança prevista com a forma onerosa é possível abater o que foi pago já nos últimos 5 anos, pelo menos a título de foro e laudêmio. Isso para mim é um problema, por quê? Porque a regra do jogo vigorava, a pessoa tinha uma acrescido de marinha e pagava o foro e laudêmio, já foi arrecadado e gasta esse valor pelo poder público, e agora, se ele quiser manter com a propriedade plena, ele paga o valor correspondente, porque ele sabe que nunca foi dono, que é da União. Então ele paga, tem a preferência para adquirir. Se ele não quiser pagar também, vai a leilão, que é a forma impessoal. Essa é a minha crítica, porque eu sou contra essa desoneração total. Aí o cara já pagou ali 1 milhão nos últimos 5 anos, ele vai receber a área sem outra contrapartida, e aquele que ele pagou lá atrás vai ficar como tendo sido um pagamento antecipado. E não era a regra que vigorava. Eu achei um excesso do constituinte derivado aí, que é o poder de emenda à Constituição, colocar essa previsão de que você pode abater do que você pagou anteriormente. Até porque nós, simples moradores, não temos essa prerrogativa de algum tributo que a gente pagou valer como crédito lá na frente para a gente obter alguma coisa do poder público. Então, violaria até a igualdade de todo cidadão. E como a gente vê aqui, quem vai fazer essa aquisição não é o pessoal de baixa renda. Quem vai fazer o uso dessa possibilidade é quem tem capacidade, e eu acho que a maioria deles não se negariam, bastando que, para tanto, ele pudesse ter a segurança jurídica de virar proprietário. Porque a grande questão hoje é que, seja o morador do Alagados, seja o do Corredor da Vitória, ele não é dono da área, quando é a acrescido de marinha, é da União. Ou seja, a qualquer momento ele pode perder. E não é nada mais difícil, se eu já ouvi de pessoas, tanto de alta renda como de baixa renda, e principalmente de baixa renda, do que você não ser dono daquilo onde você mora, onde você vive, onde você cria seus filhos. Imagine você um pescador que está em área de marinha, ou aquele pessoal que faz saveiro ali que vocês mostraram. Aquilo não é deles. Ele está passando de pai para filho a posse. Algum dia, um gestor qualquer público pode falar, eu quero de volta. E
toda aquela história de 100 anos de arte e cultura, deixa da mão dele, e ele sabe disso. Ele vai investir no equipamento, ele vai colocar o dinheiro dele, ele vai dizer, meu filho, isso aqui é o seu futuro. Ele vai estar mentindo, porque é incerto, é área de marinha e não é definitiva essa passagem, por mais que ele esteja lá há 100 anos. Na verdade, alguns há 200 anos, desde 1800, quando foi definido a área de marinha. Tem gente que ocupa quilombos, comunidades pesqueiras. Os quilombos acabam tendo até... Ele quer vender a propriedade para ir para uma melhor, do lado até. Não pode, porque é vedado negociar. Mas aí não está nesse assunto, e é uma norma que o Brasil optou por indígenas e quilombolas ter sempre a tutela do Estado, o Estado ser dono de tudo que eles forem donos, de verdade. Então, nunca é uma propriedade nem do índio, nem do quilombola, ao contrário, por exemplo, do Canadá. Não sei se vocês sabiam disso, mas o índio do Canadá hoje é dono da sua área e ele tem potássio, produção de potássio debaixo da sua área. O Brasil tem o dobro, só que está tudo em área indígena, é proibido explorar. Sabe o que acontece no Brasil? O Brasil importa o potássio do índio canadense. E sabe o que o índio canadense faz? Fica rico, vive bem, viaja para o Brasil e financia ONGs aqui para ser contra explorar potássio na área indígena. É isso que acontece. Então, muitas vezes a gente defende umas pautas que a gente... Isso não é falso, isso é verdadeiro. Fato. Não, peraí, mas tem coisas aí também no meio do caminho. Também teve uma exploração por parte da indústria farmacêutica canadense. Não, mas você está falando de um ponto. Mas é falso que o índio de lá explora potássio? Que a gente tem a exportação. É falso que o índio lá explora potássio na sua terra? Peraí, dois altos, rapidinho. Só porque muitas das substâncias farmacêuticas se encontram na floresta amazônica. Que muitos dos guias e das pessoas que vão colocar a indústria farmacêutica para ter acesso ali são os nossos povos ancestrais. Quanto que eles ganham? Zero. Porque não pode ganhar, não pode ter resultado. Direito de existir. Neste momento, aqui em Salvador, no Quilombo Quingoma, o primeiro do Brasil, as mães de santo foram todas expulsas. Por conta de bilionários. Mas isso não muda, isso não muda o fato. Não muda o fato. O índio canadense explora seu potássio e o brasileiro não pode. E paga para que o brasileiro não explore. Na verdade, o índio do Brasil, se ele fizer lucro, aí é que vai tudo abaixo. Pronto, aí é uma opinião, não um fato. Eu estou falando de fato. Pronto, beleza, mas também... Se é sua opinião, para mim também, o brasileiro, se tiver acesso à educação, não tiver acesso à educação, mesmo sem acesso à educação de qualidade, vai ficar rico. Desculpa, Herbert. É uma opinião. É o tipo de coisa que a gente deveria mostrar aqui no slide. Eu estou falando de fato. O fato é o seguinte, o índio canadense explora as suas riquezas, vende para o Brasil e financia pessoas contra a exploração pelo índio brasileiro. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, não estou dando uma opinião, eu estou trazendo um fato. Que às vezes são as mesmas pessoas que falam a PEC da praia vai privatizar a praia, mesmo sabendo que não vai privatizar a praia nenhuma. Por quê? Porque talvez o turismo brasileiro ficando forte, a área náutica brasileira ficando forte, o pescador brasileiro ficando forte, prejudica a pesca do Japão, a pesca de Portugal, a pesca da França, da Inglaterra, a exploração no Canadá. Será que isso não acontece? Será que a gente não vive hoje num mundo que o Brasil hoje assusta todos eles? Porque o Brasil tem grandes capacidades e há uma sabotagem interna no Brasil. Eu não estou dizendo que isso eu não estou dizendo que é fato, eu estou pensando. Ou será que realmente o Brasil está certo? Não tem que explorar nada em terra indígena. O indígena brasileiro tem que continuar exatamente como ele chegou ao Brasil, lá atrás, e o canadense que viva do jeito dele lá. É uma opção que a gente tem. A nossa opção foi manter o nosso índio nessas condições precárias hoje e estão morrendo cada vez mais, principalmente os que estão lá desassistidos. Se pensava que era questão do governo passado e nesse governo triplicou a quantidade de indígenas mortos. Devastação. Será que nossas normas tão rigorosas são boas? Sim, porque o Brasil tem mais preservação do que qualquer outro país do G20. Mas não, talvez, também porque o Brasil tem mais pobreza, fome e homicídio do que qualquer um deles também. Então a gente precisa refletir sobre isso, e são dados, e eu não tenho uma opinião formada. Se eu tivesse, eu até gostaria de ajudar o país a melhorar e colocar isso na prática, mas eu não tenho, ainda tenho capacidade de mudar isso. Mas são fatos. O que eu tenho capacidade de dizer é que a PEC das praias não privatiza a praia e não passa de graça nada para milionário, apenas para interesse social e áreas públicas. Porque é o que está escrito. Será que isso que vai ser aprovado exatamente? Também não sei. Não posso garantir que tipo de PEC vai passar. Eu posso garantir que privatização de praia, se passar, é derrubada imediatamente pelo STF, porque é cláusula pétrea. Humberto,
Me permita aqui, claro. Você está abrindo espaços para intervenção dessa. Por favor. Vou fazer uma coisa muito rápida. Faça. Porque é essa coisa da judicialização do planejamento. O planejamento urbano e regional planeja tudo. Para o nosso litoral, toda a Bahia foi planejada até lá em cima. A APA Litoral Norte já está toda planejada, dos 33 metros para dentro. Mas os advogados já judicializaram o planejamento. Eu tenho a impressão também, como você tem essa impressão, que a falta de planejamento não ajuda a esse controle. Porque a gente tem aqui pertinho esse monte entre Rio Vermelho e Amaralina, aquilo ali era vazio. Agora as pessoas começaram a tomar conta daquilo e hoje virou uma ocupação que é mista. Tem pessoas muito ricas dali, tem pessoas muito pobres. E, pô, ninguém mais vai tirá-lo dali, entendeu? Então essa coisa que o nosso subúrbio ferroviário também, né? Tem vários pontos. Eu estou citando um mais aqui porque é mais próximo, todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo vê, entendeu? Agora essa coisa de você dizer que, de fato, facilita o interesse social. Mas, sim, as pessoas estão lá, são pobres, merecem ter o lugar que tem, mas de repente aquilo se transforma. Porque chega uma ocupação. Pode ser, isso é imprevisível. Meridiano da vida, isso é imprevisível. E compra o terreno. Pode ser que ele com o título na mão venda. Não, o que eu quero dizer, para simplificar, é que o advogado se apropriou, entenda, não há nenhuma, de todo um discurso de planejamento dos arquitetos e urbanistas, e ele dá a função jurídica a tudo, judicializaram tudo. E acho que não é uma coisa que possa ser apenas... Mas aí a gente precisa dar o tem que ter apoio. O advogado judicializa, mas só quem transforma isso em fato jurídico concreto é o judiciário. E aí se tem algum problema no Brasil de soluções jurídicas mal, que deram certo ou errado, a administração de justiça é advogado, promotor e juiz. Só que o advogado pede, o promotor pede. Só quem dá a entrega é o judiciário. Se há qualquer norma de planejamento que for alterada por questões jurídicas, é graças ao judiciário, para o bem ou para o mal. O advogado ele pede lá, mas, enfim, em matéria ambiental, eu posso lhe dizer que eu tenho uma grande quantidade de êxito, mas dificilmente esse êxito vem em casos de, por exemplo, o plano diretor, o planejamento, porque os juízes eles ficam reticentes em mudar o que vem já da lei, porque é uma lei que geralmente se diz que é feita com participação, enfim, a gente sabe que muitas vezes não é, mas que passou por técnicos, que se ouviu a comunidade científica, e aí o juiz fala, eu como magistrado não vou definir se o gabarito é X ou Y, só se tiver realmente algo totalmente fora da razoabilidade. Era 1 e virou 10. 10 vezes, aí o juiz já fala, pô, aí ele vai pelo princípio da proporcionalidade. Agora o advogado entrega várias teses, né? Tanto o advogado de um extremo vai dizer não pode construir nada, como o cara que vai lá e não pode construir tudo. E aí vai caber o juiz definir. Então, assim, só corrigindo o termo, não é o advogado. O advogado leva a demanda, mas quem dá a solução... E hoje o Brasil tem esse problema, que é o chamado ativismo judicial, eu tenho um livro sobre isso. O judiciário hoje, ele é protagonista na gestão pública do país. É quem mais interfere, muitas vezes ele faz mais política pública do que o executivo e o legislativo juntos. Então, ele está definindo de vacina a norma ambiental, de distribuição de remédio a política de saúde, enfim, se pode ou não pode fazer todo tipo de coisa no Brasil, e não era assim. Isso gera a chamada insegurança jurídica, porque você olha a lei, mas a lei não está valendo. Você tem que ir no STF ver o que é que o STF acha daquela lei, né? Então, é um problema, a judicialização realmente não é o advogado, é a judicialização, o ativismo judicial. Mas, pois bem, voltando aqui a falar, aí eu quis trazer algumas vantagens e desvantagens que são ditas sobre essa PEC. Algumas vantagens que são ditas, a segurança jurídica. Que tipo de segurança jurídica? É simples. A pessoa, hoje, quem está ocupando a área de marinha, terra de marinha, de marinha, ele tem ou o aforamento, que lhe dá mais um pouco de segurança jurídica, ele tem 87% do domínio dele, e para tirar o poder público tem que indenizar, ou ele é ocupante. Esse cenário aí é de total insegurança jurídica, que geralmente acontece nos imóveis de interesse social. Porque quem está num imóvel de interesse social não consegue contratar um advogado, um agrimensor, um geólogo para medir e pedir o aforamento de grande parte de sua área, que passa a pertencer dele com mais vantagem. E o que é a ocupação? Por que essa ocupação é insegura de área de marinha, principalmente dos de baixa renda? Porque pode o poder público, sem indenização, notificar em 30 dias saia. Então, se você construiu sua casinha, se você fez seu restaurante, se você é pescador, pesca e vai lá, vende, tem um frio, você pode sair a qualquer momento, basta a União te notificar com 30 dias de antecedência. Um resort também. Porque nem as benfeitorias são indenizáveis. Por que isso gera insegurança jurídica? Para essa pessoa,
de baixa renda, pode sair dali, vai querer investir, não vai poder pegar financiamento no banco, e o banco não aceita como garantia, a área não é sua, é da União. Ah, mas eu estou lá há 200 anos. Meu tataravô estava lá, pescava aqui, tem essa casa, está longe da praia, está a 300 metros da praia, mas eu não posso financiar sua reforma, nem ampliação, nem fazer. Porque você é um mero ocupante e quem é o dono é a União. Você não tem nenhum aforamento, você não é nem foreiro, você é ocupante, que é 90% dos casos no Brasil. Aforamento é porque também aforamento é caro, precisa de estudo, e a pessoa não faz por quê? Qual é a vantagem do aforamento? Você recebe a indenização pelo que você fez. Não pela terra nua, porque a terra nua continua sendo da União, mas melhora. E o que é que os grandes resorts fazem, os grandes empreendimentos na Corredor da Vitória? Todo mundo tem aforamento. Estão assistidos. Aforamento. No mínimo, o poder público, se quiser de volta, falar quanto é o prédio aí, o Vidberg, quanto é? Cada apartamento, 30 bilhões. Vezes 100, 3 bilhões. Você acha que a União vai tomar de volta? Tome 3 bilhões aqui, eu quero o prédio de volta. Não, vai ficar arrecadando todo mês o foro, e se tiver transferência de apartamento, o laudêmio, e manter lá. Agora, 500 casas de baixa renda, porque alguém chegou no presidente e falou, vamos fazer um resort lá. Ele tira os 500 de lá. Então, muitas vezes a gente, sendo contra a PEC, está achando que está defendendo os menos favorecidos e está defendendo, na verdade, o contrário. A possibilidade de a gente tirar os menos favorecidos, que teriam um título. Mas aí alguém falou, não, mas com título ele pode vender, pode sair de lá e dar uma nova dinâmica. Pode, mas é dele. É a livre vontade dele. Ele se junta com mais 50, ele vai ganhar um valor, em vez de 5 mil, 50 mil pela terra, porque vale muito mais. O título de domínio aumenta em 10 vezes o patrimônio da pessoa, a segurança jurídica. Então esse é o ponto da segurança jurídica que eu vejo como favorável. Regularização fundiária. Por que regularização fundiária? Hoje a gente sabe que quem tem menos acesso à documentação de seu patrimônio são os mais pobres. E essa PEC vai facilitar, porque o cartório, a PEC vai poder automaticamente dar o título para quem está ocupando lá, que ele vai mostrar que está há 30 anos pagando foro, e estando mais de 5 anos em área urbana, por exemplo, você provando isso, você vira dono da área. Gestão estadual municipal, esse é um ponto crítico. A atração de investimento eu já falei, por quê? Porque hoje o poder público, em áreas de marinha, tem áreas que são, do município, que são ocupadas pelo município e pelo Estado, mas a União é que faz a guarda daquilo. Com a PEC, onde o Estado ocupa, imagina um hospital estadual em área de marinha. O Estado passa a ser dono daquela área e ele pode fazer o que bem quiser, independente da União. Isso é uma guerra aí de pacto federativo, guerra de poder. A União não quer perder o poder sobre essas áreas e o Estado e o município quer ter o poder sobre essas áreas de definir. E hoje o principal gargalo é o município, que a gente sabe que o prefeito e o vereador sofrem muito mais pressão de vários tipos de poderes, inclusive das organizações criminosas, que hoje o PCC a gente vê que já está dentro de transporte público, de outras iniciativas, e há uma crítica, vem cá, já pensou essas áreas todas na mão do município e essas organizações criminosas pressionando o vereador, prefeito, não que os outros sejam mais honestos ou menos honestos, ou eles sejam, mas é mais suscetível à pressão, à gestão municipal do que a estadual, e a estadual do que a federal, que está lá num nível até de distanciamento maior e de estrutura de defesa maior. Gera desoneração fiscal. Isso aqui tem um lado positivo para quem paga e negativo para quem arrecada. A União vai perder 3 bilhões, estima-se, por ano de receita. Gera mais emprego ou renda, porque gera um ciclo virtuoso de investimento. E menos burocracia, talvez para quem é despachante, para quem é advogado. Para mim é péssimo, eu ganho dinheiro fazendo todas as transações aí junto à SPU. Para mim não é um bom negócio. Então eu deveria ser o primeiro a fazer a fake news da fake. É praia assim que privatiza, não pode ter essa PEC. Porque eu vou perder grande parte dos meus clientes que hoje eu advogo junto à SPU. Ô Jorge, a gente até já discutiu isso uma vez lá quando era da SPU. Dentro de todas essas questões que você colocou, onde é que você enquadra a regularização e resolver aquele problema sério e grave do Porto do Estrangeiro da Ribeira? Pois é. Com essa PEC facilita, porque isso vai vir para o município e o município vai poder titular. Mas mesmo com a retroárea sendo municipal e o privado ter feito aquele investimento naquele pia horrível, que é perigoso e tudo, como é que funciona isso? Ali provavelmente vai ter que... Ali é uma resolução que nem a PEC 03, nem outra, é mais uma situação de... ajustamento de condutas, né? O particular vai ter que ceder
antes do vencimento daquela contratação, ou o poder público vai ter que expropriar. E quem é que aquilo que está lá perigosamente construído, de quem é, com essa PEC, quem é que pode retirar aquilo? Hoje eu entendo, é divergente isso, eu entendo que qualquer um dos 300 pode, mediante a expropriação, pagamento da indenização prévia, justa, a não ser que se prove que houve invasão, falha técnica, etc. Aí você não indeniza, o ato ilícito não é indenizável, mas qualquer um dos três pode indenizar, porque eu entendo que a desapropriação é uma prerrogativa do poder público, independente de quem seja o dono. Se é a União... Mesmo aquilo está... Isso, eu entendo que o município poderia desapropriar e afetar isso ao uso municipal. O Estado também, e a União, que é dono, ela pode pedir de volta, inclusive. É como se fosse, por exemplo... Agora, como o contrário, aí os alunos até perguntam sala de aula, mas professor, eu sou professor de Direito Constitucional e Administrativo também. Como é que fica, por exemplo, a Via Bahia, que não é União, é rodovia federal, o poder público estadual municipal podia desapropriar? Eu falei, não, você não pode desapropriar o contrato, você pode desapropriar a área. E não tem sentido o município não faz gestão de rodovia, nem o Estado transformar em estadual uma rodovia que é federal. Então, isso é uma questão mais de competência. Isso não impede que em situações como essa, que são isoladas, que é possível, e teve um caso concreto que eu participei como advogado e deu parecer e funcionou, que foi o seguinte: o município de Salvador desapropriou uma área da Petrobras. A Petrobras contestou, falou, não pode, eu sou União, eu sou um nível hierárquico superior, só quem pode tirar a área de mim é a própria União. Estado e município não pode. E o judiciário concluiu que não é a hierarquia entre União, Estado e município. Provado pelo município de Salvador, na verdade foi o Estado, provado pelo Estado da Bahia, que a área de interesse público estadual superior e prevalecente ao interesse particular da Petrobras, ela pode desapropriar, paga indenização e fica para ela. Foi o que o Estado fez, deu certo, o Estado homologou. Então poderia ser feito. Se o município demonstrar que a desapropriação daquela área que é da União para fins de uso municipal, não sobre o espelho d'água, que é impossível, mas sobre a retroárea ali e a área que é a Cristina Marinha. Você tem a retroárea que é municipal, mas você tem o espelho d'água. Ali vai ser sempre da União e não é privatizável. Porque é espelho d'água, é mais do que praia. Pode tirar a qualquer momento. A qualquer momento pode tirar, só que se feito com autorização de boa-fé tem que indenizar. E qual é e como você vê, o que é que pode ser feito com aquele prédio ali do aeroporto de Antigo Hidroaviões, ali no Porto Estanheiro, que está caindo, hidroporto, está caindo aos pedaços, é um antro, pertence à aeronáutica. Se for de segurança nacional, infelizmente não pode fazer nada. Não é de segurança nacional, porque ele está caindo tem aos esses pedaços. problemas, né? Até os fortes antigos, você não pode... mas esse não é. O Forte São Marcelo, inclusive, tem essa dificuldade. Além do IFAM, a questão da Marinha e de segurança nacional. O IFAM já aprovou. Quando eu fui SPU, é isso, já entrava no outro. Eu estava tentando gerar fazer um museu, algo, e não consegue por causa disso. O Jorge citou um fato importante, que eu moro em Itapajé. Hoje, de manhã, estava nascendo outro pier. E daqui para o fim do ano, deve ter uns 10. E eles estão em uma área que é uma raia de remo, que é oficial, está na carta náutica, e eles estão invadindo. Hoje chegou rebocado uns 4 boias daquelas com... flutuante, para fazer outros piers, mas é isso, é não deixar acontecer. Isso, exato. E aí depois estiver pronto, já aí não é problema de PEC, não é problema hoje, de lei, é problema de execução da lei. Tinha um barco rebocando várias boias para fazer outro pier na frente do Clube de Regatas Santa Cruz. É um exemplo que eu dou na sala de aula. Eu sou aluno também de Teoria Geral do primeiro semestre, que choca um pouco os alunos, mas é bem objetivo, é o seguinte: a Código Penal diz desde 1940 que é proibido matar. Alguém deixa de matar por causa disso? Talvez, mas outros matam. É a mesma coisa em matéria ambiental, em praia, o plano diretor diz uma coisa, a lei ambiental diz outra, a lei de criminalidade diz, mas a pessoa vai e descumpre. O problema não é da lei, é do cumprimento e da execução da lei. Hoje tem gente que compra juiz, a gente viu aí operações. Hoje eles estavam quebrando a balaustrada, meu amigo. E outro de manhã, com marreta, em pleno século XXI, onde é uma cidade que todo mundo passa de carro, polícia, prefeitura, estado, e está quebrando, vai lá que está quebrado agora. Eu fui SPU, chegava a denúncia lá para mim, eu não podia fazer nada. Por quê? Porque não tinha carro, nem carro. A questão do hidroporto, e eu sou capaz de pano, venho lutando a vida inteira para aquilo ser recuperado, para dar utilidade como o Museu do Remo, né? Nós fomos na aeronáutica, conseguimos a reintegração de posse, e a aeronáutica chegou lá, botou uma placa área militar e abandonou de novo, e está cheio de mendigos, cheio de marginal lá dentro de novo. Porque aquilo faz parte da história da Bahia, da aviação brasileira. Complicado.
Então, vou avançar aqui que a gente já abre para ficar no debate. A supor que lá interditou e tudo mais. Não tem nada a ver com a PEC. Tem problema com passarela, com tudo. E que conta com a leniência do Estado. Exatamente. Que é, por exemplo, homicídio. Apenas 2% dos homicídios no Brasil são desvendados. O problema é do Código Penal brasileiro? Não. É da Constituição brasileira? Também não. É um problema do Estado brasileiro na área de fiscalização e punição. Mas esse daí não é um problema que bate direto com a PEC? Tipo assim... De pé? Zero. Entendo. Zero. A gente está falando dos 3 poderes, e aí a gente começa a colocar aqui no lado legislativo. Beleza, a PEC colocou, só que aí você trouxe exatamente o problema da gestão da parte executiva. Então, se isso daqui começa a dar mais razão para uma parte executiva... Não dá, é isso. Eu vou avançar aqui. Continua, Jorge, por favor. Aí, quais são os pontos, as desvantagens? Quem é hoje o ente mais estruturado do país é a União, não é o Estado e o município, apesar de todos terem hierarquia. Para mim, o que tinha que ter mais estrutura era o município, porque é aquele que a gente bate na porta do vereador, do prefeito, do secretário a qualquer hora. A gente vai aqui no Paço e encontra ele fica ali na porta. Para falar com o Lula, com o ministro de Estado, com o STF, tal, dando mais poder ao município, você traz tudo para cá. E aí você bate na porta do prefeito e do juiz estadual. É mais fácil de resolver, do promotor estadual. Quando a União tem essa predominância nas competências do Brasil, que é o que se fala muito, a gente não sabe, muita gente fala, né? O Pacto Federativo, rever o Pacto Federativo, é justamente isso, é equilibrar as relações. A União tem menos interferência, o Estado tem mais e o município muito mais. E aí tem mais recursos, a gente vai ter vereadores mais qualificados, funcionários públicos estaduais mais qualificados, e gera um ciclo virtuoso de fiscalização mais qualificado e presente, mais próximo. Só que o Brasil criou o município, mas não deu os instrumentais necessários para... Deu em tese, porque na Constituição diz que são todos iguais, mas quando vai na arrecadação, a União fica com 70%, o Estado com 20% e o município com 10%. E quando vai nos problemas, 90% dos problemas se resolvem no município, alvará, multa, licença, consulta, escola, é no município e ele está com 10% da verba. Então, há uma necessidade de revisão do Pacto Federativo, porque o Brasil melhoraria muito nesse sentido. Só que há um trauma, mas o prefeito é mais suscetível à corrupção. Veja bem, isso se resolve com punição e fiscalização do Ministério Público forte no mesmo tempo. Porque não é porque o cara está lá em Brasília ele vai ser menos suscetível ou não a esse tipo de questão. Então, uma outra crítica que se faz que há uma descentralização, há uma perda de poder com essa PEC da União, por isso que muitos integrantes da União são contra. Há um foco muito maior nos bens públicos indisponíveis do que é isso. Tem muita área de marinha que está desocupada, nem por particular, nem por poder público. O que é que ela vira? Área de ocupação irregular, geralmente hoje em dia de traficantes. Existe hoje, já tem estudos demonstrando que pelo mar, inclusive na Baía de Todos os Santos, há um tráfico de drogas que foge intenso e foge da fiscalização rotineira das rodovias, portos, aeroportos, por pequenas embarcações. Como na Amazônia tem por pequenas aeronaves, aqui no Brasil, embarcações aqui, nas áreas marítimas tem também. O ponto positivo, agora um ponto positivo que eu acho, com essa PEC, o ASPU deixa de ficar sendo um cartório e vira mais um ente da fiscalização e monitoramento, que eu acho que é o mais importante, é o que está faltando, e a diminuição de áreas desocupadas e abandonadas, porque ou vai ser do particular, ou vai ser do município, do estado, da União, e as que tiverem desocupadas pela PEC vão ter que ser negociadas, colocadas à venda. Professor, só fazer uma pergunta. Um elemento que é uma grande desvantagem que vem sendo comentada é a questão de acesso. Porque a gente sabe que por mais que a praia esteja livre, sim, no momento em que você privatiza, hoje em dia a legislação exige que seja com 100 metros um empreendimento para o outro para ter o acesso da população à praia. A partir do momento que vai ter essa PEC, procede dizer que se você tem um aglomerado que não delimita 100 metros, as pessoas vão ter mais dificuldade de acessar a praia e talvez quem possa acessar sejam os que têm suas embarcações? Perfeito. Ótima pergunta. Eu acabei pulando esse slide. Verdades e mitos. Há 484 mil terrenos de marinha no Brasil. As áreas pertencem à União, que recebe uma espécie de aluguel para quem ocupa as áreas. Isso é verdade. Em 2023, os terrenos renderam 1,1 bilhão ao governo. Verdade. 566 mil destes terrenos, 99,5%, são cedidos a pessoas ou empresas e podem ter destinação pública. 99% do Brasil já está ocupado. A PEC não muda nada. Não vai permitir mais ocupação, nem menos. Vai ficar igual. E os resorts só vai... Como? Então, não, o resort que é que ele vai fazer? Eu tenho lá em
Prado Forte. Olha Angra dos Reis. Prado Forte não precisou disso. Mas vamos imaginar Barra do Jacuípe. Eu tenho aqui algumas casinhas no lago. Como o cara vai ter o domínio pleno, ele vai ter coragem de botar 500 milhões para investir e fazer um resort ali. Que hoje ele não tem. E essas casinhas, elas vão ter isso que vai mudar. Mas ele não vai entrar em nenhuma área que não esteja ocupada, no novo resort. Ele vai ocupar no lugar de quem já ocupa. Mas quem já ocupa, as pessoas conseguem chegar à praia. O resort, se ele tiver 3... Prado Forte é fácil chegar à praia? Angra dos Reis, por exemplo, claro. Interlagos, Busca Vida. Não é. Então isso não vai mudar. Agora é que vai piorar. Não, muito pelo contrário. Porque agora você vai poder exigir o cumprimento da lei do plano de gerenciamento costeiro, que exige para se instalar a cada 800 metros um acesso. Ou 2 quilômetros, a depender da região. Salvador não fez. Porque está todo desordenado, quem ocupa de qualquer forma, e quem deixa passar, deixa porque quer. Então o problema, eu discordo de... Vai passar de 100 para 800, essa não, parte eu não sei. É 800 a 2 quilômetros, a depender da região do plano costeiro. A comunidade ribeirinha, que hoje em dia com 100 metros consegue, ela talvez... Aonde consegue? Aonde você por sorte. Jacuípe. Não, por sorte. Busca a vida, como o exemplo não, que Jacuípe não, Jacuípe está todo ali cercado. O exemplo que você deu, é isso que já acontece em Angra dos Reis, em Busca no Brasil Vida, todo. aumentar mais ainda. No Brasil todo e no mundo. E no mundo, inclusive, pode ser dentro da areia. Isso você realmente acha que é bom para o social? Eu tenho certeza. Porque isso, ele não vai tirar nenhuma área do social. E vai deixar de cobrar esse 1 bilhão do social. E vai dar título para ele na caixa e falar: ó, eu quero construir mais um andar na minha casa. Como você me paga? Se eu não te pagar, você fica com a minha área. Ele não pode fazer isso hoje. De pessoas que têm enfim, pode ser. Não, mas o acesso à praia não muda, vai continuar igual como é hoje. Vocês vão ter que andar 2 km para ir. Não, continua igual, não vai mudar. O acesso vai continuar o mesmo de hoje. Não muda. Iniciativa privada, segurança. Mas ainda já é 99%. É isso que eu estou dizendo, não muda. Agora você pode fazer uma PEC para desfazer, tirar as pessoas que estão sem acesso. Uma PEC melhor. Então, pronto, é isso. Mas essa PEC não tira acesso de ninguém. O fato é esse. Porque ela em si não dificilmente, porque 99% já está ocupado. Os terrenos não ocupam. É negar uma realidade, você dizer, com a PEC vai ocupar mais. Os terrenos não ocupados. Mas você acha que com essa PEC todo o litoral vai virar resort? Vai da Bahia. Da Bahia, aí é uma especulação. Não, George. É um legado. É uma especulação, pode acontecer. Não, é uma especulação, pode acontecer, mas pode não acontecer. Pode ser o contrário. O pessoal de Alagado se transforma socialmente e fica numa melhor condição de vida. A gente também não sabe. O fato é que a PEC não... O fato é que a PEC não determina isso. Aí vai ser uma condição social de vida do Brasil. Como a ocupação do Brasil toda se deu desordenada. É culpa da lei do Brasil ou de quem ocupou e não fiscalizou a ocupação? Onde é rua hoje, acesso à praia continua sendo. Não pode. Por exemplo, ali na linha Itaparica, se você for, a cada alguns quilômetros você vai andando pela pista, você vai ver uma entrada. Aquilo ali vai continuar. Só que em vez de estar degradado como está Itaparica, talvez o mercado imobiliário, não só de grandes resorts, mas uma MRV da vida, uma tenda, que queira fazer uma moradia para, em vez de ser favela, para classe baixa, mas com melhores qualidades, para se instalar lá. Desculpa, mas você falou uma coisa aí que é uma inverdade. Eu tenho residência em Itaparica, em Barra Grande, vizinha ao condomínio Arauá. Longe de ser uma favela, tá? Não, o Arauá, sei. O Arauá. Mas o outro lado é todo favelizado. Dois altos, não. É uma comunidade de pescadores. É do lado outro lado da pista, ali da Aí borda. você está falando que não é nem praia, mas peraí, estamos falando aqui de área costeira dos 38 metros. O Arauá é um condomínio que a cada 10 anos eles avançam um pouco. Inclusive agora eles têm um pia, que é uma das coisas mais imbecis que eu já vi. Mas isso pode estar porque errado. a maré invade, e a PEC não muda nada isso. Calma, não. É porque a questão é o seguinte, isso não é interesse social, isso não é. Isso daí é uma precarização. Dois altos, peraí, Jorge. Isso é uma precarização da coisa privada para que atraia um investidor comprando a preço de banana para poder fazer o Pronto, e você acha que a PEC vai mudar isso? Muda. Não, aí, ele está fazendo isso sem a PEC. Você tem mais terra nele. Ele está fazendo sem a PEC. Você acabou de dizer que ele está fazendo isso já. Você não consegue já ter o acesso ali. Mas Aí você vai para uma PEC dessa que diz assim, irmão, você pode fazer isso. Mas a PEC não diz você pode. A PEC diz, isso aqui não é mais da União.
Você não paga mais aluguel para estar aqui. E aí agora passou a ser dessa pessoa que já está errada, dizendo assim, agora eu vou fazer mesmo. Então você acha, estamos na vigília, nós moramos no Brasil que não tem essa PEC ainda. Você acha boa a gestão da aula no Brasil atual? Pronto, não é, mas é exatamente uma coisa é isso. Calma, mas é uma coisa você acha que o Brasil está bem de emprego e renda? De homicídio? Será? Pode melhorar. Essa PEC vai ao encontro dos melhores países do mundo em desenvolvimento em DH. Inclusive, toda. Se você for em qualquer litoral da Itália ou de Portugal ou da França, você vai ver construção, inclusive, dentro da praia. Beach club em cima da areia, que é pedra. Não, não digo que eu quero isso. Essa PEC, eu não acho que ela seja pior do que essa péssima gestão que a gente já tem hoje, que ele está falando que está cheia de irregularidade. Porque o dono não vai fazer. Porque tendo dono, como é da União, o cara fala, ah, não, eu faço. Se der problema, o dono é a União não faz nada. Agora, se for meu, e alguém começar a fazer invasão para dentro de praia, em frente ao meu terreno, sai, meu amigo, que isso aqui é meu. Mas você, como pescador, com o seu chinelo descalço, tenta passar, não sei. Ele vai ter o título. Ao contrário, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai poder ser expulso, ele vai ter o título. Ele não vai ser expulso. Ele vai ser morto, ele não tem o título. Mas aí é crime. Aí não tem PEC que defenda crime. Quem defende crime é promotor, delegado e juiz. Não é uma lei, em tese. Mas segurança privada quer melhorar. Não é. Assim, aí são suposições ideológicas, sociológicas que fogem do direito, fogem do dado concreto, da norma. A lei não fala de praia, a PEC não fala de praia, e já existe sem ela a ocupação desordenada e ilegal. Mesmo a área assim da União. Em todo o litoral do Brasil tem. Se você for para os rios, é pior ainda. Os rios que são internos da União, ninguém vai lá proteger, cuidar, e está dominado pela desordem. Essa PEC, ela não sujeita nada, Zé, nem fala de praia. Agora, as praias de Salvador são privatizadas pelos ambulantes. Aí cada um vai ter uma visão. E também não está na lei isso. É um fato da vida. Não pode chegar na praia, eu vou levar a minha toalha e o meu guarda-sol. Eu tenho que pagar a cadeira. Exatamente. A rua também está. Você não consegue parar em qualquer lugar de Salvador que não tenha uma pessoa dizendo que ali aquela vaga, quando não é. Eu prefiro pagar para o cara que tem pelo menos um comprovante, né? O Estapar da vida e tal. Porque na rua o cara me cobra a mesma coisa. Quem vai a Fonte Nova, o Barradão, sabe disso. Agora, lendo a PEC, qualquer pessoa que saiba ler, escrever e até ouvir alguém lendo, vai ver que privatizar a praia, causa ambiental, prejudica a defesa da soberania nacional, que foi a última expressão da Marinha, é feito. Porque as áreas de soberania continuam protegidas pela norma de segurança nacional. A PEC vai incidir sobre esses 99% que não tem função de segurança nacional nem ambiental. Dou áreas públicas de graça, sim, para a habitação social. Para os que não são de habitação social, não é de graça. E aí eu vejo uma crítica, porque a remissão, a possibilidade de compensar o que foi pago lá atrás, também eu acho que não é justiça tributária. Prejudica a comunidade tradicional? Não, porque a lei da comunidade tradicional permanece igual. O índio continua com sua área, sendo da União, o quilombola também. Parte dos terrenos de marinha estariam encobertos pelas águas, ou sobre a praia, o que na prática extinguiram essas áreas. Isso é verdade. Mas também outras deram a área a mais do que a origem lá de 1800. Então isso é uma questão de analisar caso a caso, refazer as medições para ver onde não existe mais pré-mar de 1800 e onde virou, porque deu o mar deu terra. E uma previsão do que será. Aqui algumas coisas, e aqui há pontos de melhorias, na minha opinião há. Principalmente esse ponto de melhoria de colocar, não dar a compensação para quem já pagou, e outro ponto de melhoria, já que no Brasil a gente vive a era do fake news nas narrativas, colocar claramente essa PEC não privatiza a praia. Já que ela não fala de praia, vai falar pela primeira vez, dizendo obviamente que não privatiza. O meio ambiente está em risco? Sim, não pela PEC, mas pela falta de fiscalização. O IBAMA está em greve, eles não recebem reajuste há 10 anos, o município não tem capacidade de licenciamento e fiscalização adequada porque não tem recurso financeiro para isso. Não é por causa da PEC que o meio ambiente está em risco. A PEC poderia até melhorar se você recebe verba. Você vai receber e vai exigir do particular, que agora é dono, que proteja a sua área e que não invada a praia, e vai ter quem responsabilizar. Hoje, muitas das áreas de marinha é terra de ninguém. Você chega lá, o cara não fez registro, não tem ocupação, está no nome da União, ele usa sem pagar. Você acha que 500 mil hectares estão pagando? Foro, lá dentro tem inscrição? Não, fica lá, ó, área disponível. Eu fui surpreendente, 90% tá lá. Área disponível. Você vai ver, está toda ocupada, você não sabe por quem, e o cara está causando dano e a responsabilidade é da União. Por quê? Porque está no nome da União.
As comunidades tradicionais estão em risco? Não, porque a lei delas é específica e a Constituição garante para a quilombola e a índios, e não pode, inclusive nem PEC. E aí, a questão, o índio brasileiro não pode ser igual ao do Canadá, porque a nossa Constituição impede, a gente chamaria isso de um retrocesso ambiental e da comunidade, então ele não pode nunca explorar ali ele mesmo suas riquezas, nem deixar ninguém explorar. Tanto que o garimpo em terra indígena é crime e é ilegal. Existe, mas é ilegal. Quem perde, quem ganha? A União perde poder de gestão, perde arrecadação, e quem ganha, o particular que tem essa sua área, vai ganhar porque ele vai deixar de pagar um tributo sem nenhuma contrapartida específica e vai poder ter um título que vai lhe permitir, por exemplo, dar sua propriedade em garantia ou passar de pai para filho com menos risco de perder. E vai poder construir sem a chance de alguém tirar de você um gestor, seu inimigo ou seu amigo. O amigo beneficia o vizinho, mas prejudica o inimigo, prejudica o amigo vizinho e ajuda o amigo vizinho e prejudica o inimigo vizinho. Fala, você fica na área de marinha como está e você devolve essa área de marinha porque agora eu vou usar e não pago nem indenização por isso porque você é um mero ocupante. A conclusão que eu chego aqui, a gente não pode nem demonizar nem idolatrar essa PEC, mas a gente tem que saber que ela não trata sobre praia, não trata sobre o meio ambiente, e o grande foco dela é arrecadação e gestão de patrimônio. O que é que o Brasil quer? Que o patrimônio fique na mão da União, propriedades na mão da União, com a gestão atual que está. Se está bom, fica, e as pessoas arrecadando sem poder financiar, vender e passar adiante, ou quer dar uma guinada e ir ao encontro do que existe em todo o país desenvolvido, que é o poder público não é dono de área, é fiscal de área, é protetor de área, e investe em pessoas de fiscalização e não em incorporação de empreendimentos. Deixa isso com a iniciativa privada. Por outro lado, é preciso concluir também, é uma conclusão inerente a essa questão da PEC 03, que no Brasil hoje não há prevalência da realidade e da verdade científica. O que há é uma guerra de narrativa, porque basta abrir a PEC e ver que não tem escrito praia. E aí eu me recusei eu me recuso hoje a dar qualquer tipo de opinião sem antes ler, porque tudo que a gente vê hoje, inclusive de autoridades, não corresponde à realidade. Se a PEC vai prejudicar ou não acesso à praia e ao meio ambiente, isso é uma hipótese que só se confirmará ou não se ela vier à luz. Mas ela não traz no seu bojo essa possibilidade e a Constituição não permite. Ainda que isso possa gerar falta de acesso à praia, vai caber ao poder público a cada 2 km, 800 metros a 2 km, ir lá e mandar abrir o acesso à praia. Agora, isso já acontece sem a PEC e eu não vejo como piorar sem ela, eu vejo como melhorar, porque se eu sou dono de um grande empreendimento, eu não vou querer ser multado, banido daquela área, ter a área sofrendo restrições e embargos, porque eu não dei o acesso de 2 metros para cada lado no entorno dela. Eu vejo, portanto, na minha opinião, e aí não é fato, agora estou dando uma opinião, eu vejo com mais pontos positivos do que negativos, porque, inclusive, esse 1 bilhão, essa PEC pode melhorar nisso, pelo menos também, esse 1 bilhão que é arrecadado hoje, ele entra no cofre da União e serve para pagar salário do servidor, por exemplo, dívida ou outro tipo de crédito. Não volta para a proteção nem do meio ambiente, nem da praia, nem do acesso à praia. Bom, pessoal, vamos... Eu deixei para falar qual a função hoje da Rede Marinha. Hoje a função é arrecadatória, meramente arrecadatória, 99% está com particulares que pagam por isso, ocupam, exercem e não tem mais a função de defesa dos canhões e tanques, porque ninguém mais invade ninguém de navio e nem o Brasil tem sequer forças armadas suficientes para ocupar e proteger 500 mil metros hectares de zona costeira. Queria agradecer aqui o nosso palestrante, Dr. Jorge Humberto. Vamos abrir aqui para algumas perguntas para vocês respondendo. Pode levantar a mão aí que a nossa querida amiga vai passar o microfone. Identifica, por favor. Lourenço Miller. Humberto, esse aqui é o Museu das Surpresas, né? Primeiro, você tem um urso branco aí que o Belob trouxe para cá e ele pendurado na parede. Segundo é o seguinte, que eu vi um cara pós-doutor nessa idade, esperava que o cara fez esse pós-doutorado em Coimbra, esperava um cara alguém com pronúncia portuguesa e você fala, você já disse que é baiano, soteropolitano. Mas a questão é a seguinte, tem um cara aqui que escreveu hoje na tribuna, você deve ter lido, talvez, ponto de vista, é o Luiz Holanda. O título é Essa Praia é Minha. É bem interessante, porque todos esses pontos que você abordou, ele abordou também aqui, entendeu? Vale a pena que isso seja divulgado de alguma forma. Eu insisto naquele ponto inicial. O planejamento tentar caminhar
junto com a judicialização. A Marinha fez, não sei porque, se o Marcelo, o Santiago não convidaram o pessoal da Marinha, o comandante... Convidamos, sim. Convidamos todos eles. Porque a Marinha tem todo um plano de gerenciamento costeiro, mas se não conseguiram fazer, e eu me lembro disso, porque a gente trabalhava no Estado, e foi muito divulgado na época, desde 30 anos atrás, que eles têm um plano de gerenciamento costeiro no Brasil inteiro. Isso, plano de gerenciamento costeiro, significa não apenas os 33 metros de maré que se exige, essa coisa que ele está falando aí. Significa um avanço no continente para impedir que esse mercado imobiliário tome conta das coisas e faça o que a Adriana está citando exemplos de lá do Rio de Janeiro. A gente tem aqui, pertinho, o Meridiano, no Mediterrâneo de Itaparica, junto da sua área, eles pegaram um rio de um lado, do outro lado fizeram um embocamento de pedra terrível, ninguém passa. Privatizaram, entre aspas, naturalmente, a área do investimento. Tem que pedir licença para entrar. Pois é, e isso existe em todo o litoral nacional. Já existe, eu acho né? que essa coisa já existe. Agora, o que a gente tem que ver, viu, que eu acho, é que você deveria ser um desses soldados de toda a sua formação, que você entende muito da coisa. Entendeu? O que eu acho aqui, minha opinião, devia ser feito realmente um planejamento, devia se procurar na Marinha, o que é que a Marinha fez de concreto para uma conta desses milhares, só a Bahia, você sabe que é o maior litoral do Brasil. Eu concordo em absoluto. Minha dissertação de mestrado é função sustentável da propriedade. E eu digo que para se alcançar a função sustentável da propriedade, precisa de duas coisas no Brasil: educação ambiental e constitucional, as pessoas saberem os direitos que têm, e planejamento. Sem planejamento não vai para lugar nenhum. Aí, em 2012, eu escrevi minha tese de doutorado, Funções Sociais da Cidade. Aí eu digo que não tem a ver com a Carta de Atenas, não é uma questão urbanística, é uma questão muito mais ampla, que é jurídica. E eu aponto todas as funções sociais que a propriedade tem que cumprir. E uma delas é que somente se cumpre a função social da cidade e da propriedade se você tem um bom plano diretor. Qual é o grande problema hoje de ordenação do território brasileiro? Os péssimos planos diretores. Pessoal, muitos interesses fazem valer suas preferências, a técnica fica de lado. E no interior, pior ainda, aquele plano diretor copia e cola. Eu já vi plano diretor que repetiu igualzinho o outro. Inclusive o nome da outra tem uma ferrovia. Inclusive Itaparica tem uma ferrovia. Nunca teve ferrovia. Inclusive o nome da cidade do interior que ele copiou, ele botou no outro município o mesmo nome. Então copiaram o programa e se paga uma fortuna por esses planos. Ou seja, tem gente que ganha dinheiro com o plano, não executa e depois quem sofre é a sociedade. O Brasil precisa dessa consciência. Com educação e cidadania, a gente vai cobrar e ter planos diretores melhores. 90% dos planos diretores que eu já me deparei são péssimos. Os bons que eu me deparei, o novo do Rio de Janeiro, lá que veio com a Copa do Mundo, etc. O de São Paulo é muito bom. O de Salvador melhorou, mas já tem um dos piores planos diretores da história, lá atrás, em 2006, 2008. Então, assim, o que a gente precisa é isso, planejamento. O planejamento do território é fundamental, já que, hoje em dia, 90% dos brasileiros, e no mundo como um todo repercute isso também, moram na cidade. E planejamento inclui planejamento costeiro. O planejamento costeiro é fundamental. A gente tem um ótimo planejamento costeiro. Por exemplo, acesso à praia a cada 800 metros ou a 200 ou 2 quilômetros. Mas a gente passa muitas vezes por 6, 7 quilômetros numa estrada e a gente não vê nenhum acesso à praia. Então isso é mais de cumprir o que já existe do que protestar contra o que está por vir. Essa é a minha visão. Tem mais uma pergunta aqui, quem é? Barreto? Vamos lá, Barreto, peraí. Barreto, que é o nosso presidente da Marina Aratu. E no entorno essa taxa volta para os vizinhos, para a comunidade ou some? Nada, some. Eu e a Leix pagamos junto lá, da nossa área lá. Mas o que eu quero, se você puder confirmar ou não, que já existem algumas causas na justiça contra essa maré de 1.800 e alguma coisa, e tem gente já ganhando isso na justiça. Alguns juízes estão exigindo que o governo apresente uma nova planta de linha de maré. Exatamente. E a outra coisa é como está isso em Brasília, se passa... O que é que você acha? Bem, eu vou falar o fato, a verdade científica e o fato que vai acontecer político. A verdade jurídica é a seguinte: a administração pública ela exerce atividade conforme a legalidade e está vinculada. Então, se ela só pode exigir, cobrando de foro laudeiro, se provar que a área é terra de marinha e ela não prova, não faz uma atualização dos dados, ela não pode exigir até que ela faça. Essa tese está até num livro que eu escrevi depois com o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, processo administrativo da SPU, processo administrativo e judicial da SPU. E aí o juiz do Rio Grande do Norte citou até nosso livro para... É o segundo precedente, o primeiro é de Recife, o segundo já do Rio Grande do Norte, mas eu acho que no TRF
talvez isso caia, porque é uma perda de arrecadação gigante para a União, num tempo de crise fiscal, e certamente no STF, porque ali é um jogo político, basta uma ligação de um para o outro, dizer, vai perder 1 bilhão aqui de arrecadação, derrube todas as liminares. Eu acho que vai acabar terminando assim, mas o fato é que a maioria das áreas não é mais sequer terreno de marinha, porque mudou a maré. E precisa fazer atualização, e a União não tem interesse em fazer, porque ela sabe que fazendo vai achar novos terrenos para cobrar, mas vai perder muito mais do que isso. E aí vai gerar confronto com quem vai ter que pagar, que nunca pagou, e perda de arrecadação já líquida e certa que existe. O que eles estão fazendo é o contrário, é atualizando o valor das áreas e cobrando até de quem nunca pagou, porque sai da faixa social e entra numa faixa de arrecadação. Eu recebi umas 10 ligações essa semana nesse sentido, de pessoas de baixa renda que passaram a ser cobradas R$5.000 por ano, que afeta a vida deles, 500 a menos para fazer uma cesta básica que já está tão cara, né? Vai mudar muito. E por exemplo, essa PEC, essas 10 pessoas seriam, de qualquer modo, porque hoje o critério não é baixa renda, ou não é 2 salários mínimos. Se você ganha mais do que o salário mínimo, você começa a ter que pagar. E aí ele atualiza o valor do seu imóvel, vê sua renda, pergunta como está ganhando seu filho, imposto de renda, faz a... É uma inteligência artificial, né? E já gera a notificação para você começar a pagar. 10 hoje receberam pela primeira vez, estão 40 anos na mesma área, nunca pagaram, vão ter que pagar R$5.000, isso faz muita diferença para quem vive em péssimas condições. Aqui em Salvador? Salvador. Isso deve estar certo no Brasil todo. Área de marinha. Não. Somente no subúrbio ferroviário. Não veio hoje, mas tem um lojista do comércio que disse que recebeu uma fatura hoje de R$30.000. Está disparando. Recebeu R$30.000 do lojista. Eu disse, vai lá para a palestra, estou vendo ele aqui. O robô deve ter feito a contraposição e disparou. Eu recebi 10 ligações hoje no escritório. Ligou hoje um lojista. É bom para mim. Bora PEC, não passe. PEC das praias, vai acabar com tudo, meu ambiente vai ficar aterrorizado. Eu sou a favor, contra a PEC. Continue arrecadando, porque mais 10 ligações amanhã, depois de amanhã. Se eu fosse pensar em mim, eu estaria aqui dizendo isso. Sobre o Brasil, você acha que passa? O quê? A aprovação da PEC? O que eu soube é que ela vai ser engavetada. Não vai ser colocada para votação. Foi mal conduzida. A gente está meio que discutindo algo que não vai acontecer. Eu soube de fonte segura e de membro da Comissão de Constituição e Justiça. Vai chegar lá e vai parar. Não vai se discutir. Talvez volte o ano que vem. Mais alguma pergunta? Jorge. Detalhe, ela foi aprovada com 400 votos na Câmara sem nenhum ataque. Voto do governo, da oposição e do Centrão. Quase todos, né? 400 votos, 30 ausentes, só 70 votaram contra. Jorge, boa noite. Eu sou o Miguel do SOS Buracão. Tá? A gente estava falando aí. Bem familiarizado. E é bom falar contigo que tu foi vizinho, amigo do Bebeto ali, então tu conhece bem a situação. Eu tenho uma opinião sobre o que vocês estão passando, mas não posso dar por conta das razões. Não, mas eu acho que tu vai conseguir dar uma boa orientação para nós. Eu pedi para colocar essa imagem aí, que ela é bem colocada, explica bem a situação. Eu só queria que tu repetisse o que tu falou sobre praias. Praia, ela tem uma definição legal que vincula ela ao nível do mar e a característica da sua formação. Então, tem elementos que você colhe. Vamos imaginar que ali bem está na dúvida, naquela parte cinza e amarronzada, o que é praia e o que não é. Você colhe ali e consegue definir com base em laboratório. Praia jamais poderia entrar em índice consultivo, índice de potencial consultivo. Jamais. Não pode, jamais. Então eu acho que o SOS Buracão vai te contratar. Nem a área de segurança nacional, por exemplo. Às vezes não é praia, mas a área de segurança nacional não pode entrar em coeficiente. Então eu vou pedir aqui, eu tinha pedido para ela colocar uma imagem, não deu para colocar. Não faça comigo, não. Mas eu vou colocar a imagem aqui para todo mundo. Essa relação com as partes interessantes. No SOS Buracão está acontecendo um fato bem interessante. A Odebrecht comprou 2 casas, 3 casas lá, unificou, certo? Numa delas ela pretende levantar uma torre de 16 andares, pé na praia, e a outra com 17 andares, também pé na praia. Não, 15 andares. 15 andares, também pé na praia. É bem interessante pelo seguinte, porque eu acho que vocês vão conseguir ver a conformação aqui no meu celular. Está dando ver? Essa linha vermelha é exatamente o que a Odebrecht está dizendo, que está no alvará dela. Essa imagem é do alvará cedido à Odebrecht. Nem com a PEC poderia. E desse alvará, ele diz o seguinte, na certidão de ônus dele, ele diz o seguinte: esse terreno aqui tem 1.043 metros quadrados.
Dos 1.043 metros quadrados, se vocês repararem nessa parte onde tem a grama aqui, é um muro e dá um desnível para a praia de 8 metros de altura. Conhece bem a casa do Bebetinho, então sabe como é que é. Pois bem, a areia do buracão está servindo como índice de construção à Odebrecht, que ela pretende aqui levantar 16 andares nesse terreno. Só que ela está considerando área... Opa, foi embora. Bom, mas todo mundo já viu. Ela está considerando a área de areia como sendo a área dela. E utilizando isso. Se você for contratado pelo buracão, poderia ser, nos dar um parecer a respeito disso? Eu vou tirar os nomes e a situação concreta, porque eu tenho... O nome está no alvará, é público. Eu fui advogado da Odebrecht, sou credor na recuperação judicial. Mas o que é que acontece? Em tese, repito o que eu falei, não conheço a área, não sei se realmente é praia ou não, mas em tese, se você demonstrar que foi utilizado área de praia para fins de potencial construtivo, o alvará é nulo, porque não pode ser utilizado. Isso é vedado por lei, é norma expressa em lei. Aí tem que ser feita uma perícia, uma produção de prova para determinar é praia ou não é, foi usado ou não como coeficiente. Se for confirmado que foi, é um ato nulo. Não, eu estou falando do caso que está acontecendo lá na Suíça, não é no Brasil. Mas eu acho esse do Brasil aí eu não posso me manifestar porque eu não tenho conhecimento exatamente do caso concreto e eu tenho um impedimento ético legal. Você como profissional poderia nos dar um parecer? Não nos dá, não estou pedindo de presente, poderia nos em tese, fazer um orçamento. Se você fizer uma pergunta, professor George, você dá um parecer sobre uso de ocupação de coeficiente em área de praia. Você me responderia duas questões. A área de praia serve como coeficiente? Eu faria um parecer fundamentaria dizendo que não. E, no caso concreto, eu não poderia, por conta desse litígio ético, desse confronto ético. Mas se fosse um outro caso concreto envolvendo outras partes, e você me mostrasse com um perito dizendo que aqui é praia e que aqui foi utilizado no alvará como coeficiente, eu diria que era ilegal também. Como professor, eu faria um parecer todo arrazoado com base nisso. Aí, me parece estranho que uma empresa desse porte e que uma prefeitura tenha lavrado nesses termos. Aí pode haver alguma dúvida, por isso que a perícia aí definiria. Se atestar que é praia, não pode ser usado, tem que mudar o alvará. Pronto. E qualquer arquiteto e urbanista, companheiro, minimamente formado, conhecido e informado desses índices da prefeitura que estão no plano, vão dar toda a razão a isso. A área de praia não pode ser contabilizada. Pois é, foi. Para o índice. Lhe digo com certeza absoluta, foi. Companheiro, a Não precisa ser questão um advogado, a gente está dizendo a ele. Os advogados estão se apropriando de toda essa legislação urbanística e, claro, eu acho difícil, assim, eu confio em tese do poder público nas pessoas. Eu acho impossível uma barbaridade de usar a praia como coeficiente passar assim em branco por inclusive no alvará não tem sequer o nome do Ministério Público da Bahia é bem atuante. Tem a promotora Hortência, que é ótima. Pronto, a promotora Hortência teve audiência pública com a promotora Hortência e escaldou. Te digo com certeza que teve uma audiência pública. Eu parto, não só eu, está na nossa lei, a presunção de legalidade e legitimidade dos atos públicos. Eu parto dessa previsão. Se você conseguir provar o contrário, isso precisa ser corrigido. E aí acho que sem traumas e sem dramas. Provou que houve uma ilegalidade, corrige. Não provou, mantém-se o ato da administração pública que goza dessa presunção de legalidade e legitimidade que a lei assim atribui. Não gostei da afirmação que você fez a respeito de praia, porque aqui está na praia. Aí eu não poderia afirmar. Qualquer mas parecer praia, você pode dar. Aí, nesse caso não, mas se eu tiver diante de um caso concreto, não só eu, qualquer um que for dar vai falar. É claro na lei isso. Isso é letra da lei. Tá bom, pronto. Valeu, obrigado, estou satisfeito. O caso concreto é difícil saber. Aí tem que provar. Não, só respondendo, boa noite, Frank, boa noite. Só respondendo ao rapaz aqui, que falou dos atracadouros. E a senhora, qualquer pessoa que for na capitania, fizer uma denúncia que existe uma construção de um atracadouro ou alvenaria, coisa parecida, a capitania imediatamente se dirige ao local, notifica e pede que retire. E eles são bem rigorosos. Já aconteceu comigo, eles são 100% eficazes. Eu não tenho procuração para falar por eles, mas eles são 100% eficazes. E toda vez que eu precisei, a capitania... Agora eles não ficam sabendo de tudo, eles não recebem... Não ficam, mas existe um número de denúncia da capitania, eu tenho ele, quem quiser, eu disponibilizo. E qualquer construção que tiver
acontecendo e não tiver passando pela, não sei se ainda está na norma 11, se não tiver passando pela norma 11, ela vai, a capitania, ela chega. E outra, ocupação de área de praia também, você notifica a SPU, eles não têm equipe. Vai demorar uns 3 meses, 6 meses, mas eles vão lá. Se for, vão com drone, mede e manda tirar. O senhor era superintendente, sabe disso, que para fazer um pier desse, precisa que você tenha o direito da SPU e dê entrada com um documento, com um projeto na capitania. Aí a capitania dá essa liberação. E no órgão ambiental, que pode ser municipal, estadual ou federal, dependendo do município. Cinema, tal, e aí vai. Não é assim tão simples. Agora tem pessoas que funcionam na margem da lei, ou que fraudam o estudo, mas assim, acontece. Se não tem quem provoque a capitania para que ela vá no local e veja tudo que ela não é onipresente, então vai. E na questão aqui da onde é praia ou não, eu vi o rapaz falando sobre a Odebrecht ter comprado. Eu não vou entrar nem no ramo da Odebrecht, vou entrar no ramo da empresa. A empresa ter comprado. Eu não sei quando a empresa comprou, entendendo o que o senhor estava falando. E a empresa pode ter comprado com aquilo já construído. Também, e se for fazer um estudo, pode realmente comprovar que ali embaixo, uma amostra... É acrescido. Vai mostrar que foi acrescido. Aí se for acrescido, pode. Aí ela vai dizer o tempo que ela comprou e quando já tinha acrescido. Então pode achar um material, mas que não seja consistente para derrubar a licença dele. A marinha parece com praia, mas não é. Sim. Eu estou com um cliente com uma pousada que construiu uma cabana, aí me difamaram, um ativista falou, tá construindo na praia, tá tirando na praia. Muita tranquilidade, não é praia, não é praia. A perícia foi lá, a Polícia Federal foi nesse sábado lá, mediu, é acrescido de marinha, não é praia. Bom, ele tá me indenizando civilmente, não, me está respondendo pela difamação. Eu não ia defender que não era praia se eu não tivesse porque eu já tinha feito uma perícia com o meu perito. Eu não ia defender algo que é um absurdo. Antes de aceitar qualquer cliente, eu faço uma entrevista. Tenho peritos de minha confiança, assistentes periciais, no caso que o perito é do juiz ou da polícia, e ele vai lá, os caras falaram, Jorge, não é praia. Eu já tinha essa certeza. Quando vieram pra cima, eu falei, não é praia. Aí foram lá, com alta tecnologia, viram, maior até do que o meu perito, não é praia, é acrescido de marinha. Porque o cara viu ali granulado, achou que era praia. Existe uma lei federal que quando se há uma planta tropical, exemplo de coqueiro, palmeiras, tal, deixa de ser de marinha. Eu não sei dizer bem com essa lei, posso pegar com mais calma. Aí o cara falou assim, o advogado é grileiro, é mentiroso, falsificou documento. Ele está respondendo justamente por isso, está sendo condenado. Não posso fazer nada, porque é a única forma que eu tenho de defender. Eu não sou influencer para me defender, me bloqueou e tal. Aí não tem nem como debater. Por isso que eu digo, a democracia, o bom é isso, a gente pode falar o que pensa, o outro ouvir, respeitar, e chegarmos às nossas conclusões. Eu não tenho uma palavra definida. Essa PEC vai ser boa, não sei. Pode ser que dê errado e realmente fez todas as pressas. Mas isso é uma hipótese. Não é o que está escrito. Eu estou vendo o que está escrito. Além de que a fotografia de hoje é que melhora porque dá titulação e exonera a arrecadação. Mas eu acho que ela passa afogada. Pessoal, obrigado. Eu queria convidar aqui o Dr. Jorge Huber para receber o nosso certificado das mãos do nosso presidente e também do querido Aleixo Belov e da Larissa Nabuco. Fazer essa foto aqui na entrega do certificado. Venha, Belov. Isso. Rapaz, aqui eu vou moldurar, viu? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Muito obrigado, professor Jorge. E temos aí um coquetel ali embaixo. É só descer a escada, temos lá água, açúcar, refrigerante, só não tem bebida alcoólica. Mas todo mundo vai dirigir, então fica à vontade. Você tem mais do que eu. Na verdade, a gente parece